Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo dessa semana ali no YouTube. Mas antes de começar, vamos começar um tema novo, que é ansiedade. E esse é um mal que atinge hoje a humanidade de um modo em geral. Mas eu e você, como filho de Deus, podemos ficar livre disso se nós aplicarmos os princípios da palavra no nosso dia a dia. Mas, antes de fazer a gravação propriamente dita desse vídeo, eu quero orar pedindo a bênção do Senhor sobre a minha vida e dos espectadores. Pai, eu estou diante de Ti pedindo a Tua unção poderosa para que eu possa gravar esse vídeo de maneira eficaz e que esse vídeo possa produzir os efeitos necessários. Também, meu Pai, que o Senhor conceda aos nossos ouvintes espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra, e desde já nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Então o tema de hoje, desta semana é ansiedade à luz da palavra de Deus. Nós precisamos vencer a ansiedade pela fé. Vamos ver um versículo que nos ilustra muito bem isso. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos, deixa eu te dizer algo muito sério e não adianta ficar chateado comigo não, que eu estou aqui para falar a verdade. Veja, você ter ansiedade é pecado. Ah, pastor, mas o que é isso? Porque a ansiedade significa que você não está confiando plenamente em Deus para resolver seus problemas. Bom, mas já que eu não posso ficar ansioso, e o que é que eu posso fazer com os meus problemas? Simples assim. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, nada pode te trazer ansiedade. E olha, que coisa abençoada, meus amados, é você viver uma vida livre de ansiedade. É uma maravilha, eu tenho aprendido isso no meu dia a dia e glorifico e agradeço ao Pai Celeste por esse benefício, por essa bênção tremenda, e eu quero repartir com você nesse momento os princípios da Bíblia que nos ensinam a nos livrar da ansiedade. Em primeiro lugar, ela diz o seguinte, que seja qual for o problema que esteja lhe afetando, que esteja lhe incomodando, que esteja lhe trazendo preocupação, você precisa, pela oração e pela súplica, levar os seus problemas para Deus. Olha, Senhor, eu estou passando esse problema, não sei como resolver, mas nesse momento eu quero passar essa bomba para as tuas mãos, papai. E eu tenho certeza que o Senhor vai resolver. Eu já lhe agradeço antecipadamente por essa solução, por essa bênção. Então, ele diz aqui que se nós apresentarmos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e desde logo eu já agradeço. Por quê? O fato de eu agradecer antes de receber significa que eu estou confiando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera, que é o seu Espírito Santo. Então, veja, eu preciso levar até a presença do Senhor as minhas dificuldades, meus problemas, as minhas angústias, as minhas tribulações. E a partir do momento que eu oro, colocando essas coisas diante do Senhor, imediatamente eu já começo a agradecer, porque Deus é fiel. E Ele cumpre sempre tudo aquilo que está na sua palavra. Então, se a palavra diz que o caminho é esse, eu não posso inventar roda, eu não posso inventar caminhos, eu não posso inventar outras coisas. Eu preciso seguir o que a Bíblia diz. Então, primeiro, observe bem, eu levo diante do Senhor, meu Deus e meu Pai, todas as minhas preocupações, dificuldades, situações, tribulações, e imediatamente eu já agradeço,
provando que eu confio, que eu acredito que Deus é poderoso para resolver os meus problemas. E isso quem me garante é o próprio versículo seguinte que nós vamos ler aqui. Então observe, se eu ou você levarmos nossos problemas a Deus, seja quais forem e quantos forem, Deus é poderoso para resolver tudo. Aí você já agradece, porque você crê que Deus vai resolver. Claro, não significa que ele tenha que resolver imediatamente. Deus não tem essa responsabilidade para conosco. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu amado, ele vai resolver. Então, eu oro, coloco os problemas diante do Senhor, começo a agradecer pela cura, pela resolução, pela solução do meu problema, porque isso demonstra para Deus e para o mundo em todo de que eu confio, que eu acredito. Desculpe. Então, na medida em que eu não descanso, eu não me despreocupo, significa que eu não cumpri com o princípio, com o mandamento aqui colocado. Então, a partir do momento que eu começo a agradecer por fé que eu já recebi a bênção, vai acontecer algo tremendo que eu e você tanto buscamos e precisamos. Versículo 7 desse texto de Filipenses diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Veja, não é a paz que o mundo dá. Jesus falou lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, mas confia, descansa e recebe a bênção. Então veja bem, a paz é um presente de Deus. A paz é o próprio Jesus habitando em nós. E o mundo dá paz, mas a paz do mundo é passageira, é circunstancial, é interesseira. Ou seja, a paz do mundo não me interessa. Eu quero é a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano. Você não tem capacidade humana de entender essa paz, mas você precisa desfrutá-la. Você precisa descansar nela. Você precisa repousar nela. Porque essa paz que Deus nos concede vai guardar duas coisas importantes na sua e na minha vida. Ele vai guardar a sua mente e o seu coração. Veja, o coração é a sede das emoções. É daí que tudo procede. Então, se eu estou com um coração ansioso e aflito, eu não estou em paz. E não é isso que Deus tem para mim, nem para você. Deus tem para nós uma paz que guarda o nosso coração. Querido, e aqui você tem que fazer por fé. Você não precisa ver. Você não precisa sentir, eu não estou sentindo nada, pastor. Não, enfia o dedo na tomada elétrica que você vai sentir alguma coisa. Então eu não preciso sentir para crer. Eu preciso crer no que a palavra diz e descansar meu coração. E também a mente, que é onde está o campo da batalha espiritual. É a partir da mente que detona todas as guerras emocionais, espirituais da nossa vida. Então, a paz de Deus, ela tem dupla função na sua e na minha vida depois da oração e da gratidão. Ela vai guardar o seu coração, não vai permitir que o seu coração fique com medo, fique ansioso, fique medroso. Não. Nosso coração vai ficar tranquilo, tranquilo, como diz o outro. Então, essa paz que Deus dá, ela vai guardar o meu e o teu coração e vai guardar a nossa mente. Então, como diz Filipenses 4:8, nós precisamos ocupar a nossa mente com tudo que é puro, que é santo, que é justo, que é amável, que é de boa fama, que apresenta louvores a Deus. Então, eu vou ocupar o meu pensamento com essas coisas maravilhosas que Deus determinou para mim. E a partir daí, que eu ocupo o meu pensamento com essas coisas, eu não vou ficar dando espaço para o diabo me oprimir, me afligir, me trazer medo.
Então, o controle da mente é muito sério e é muito importante. E isso quem faz é o próprio Deus através do Espírito Santo. Então, veja bem, quando você não deve nunca ficar ansioso. Por quê? Isso demonstra que você não está acreditando na bondade, no caráter, no poder de Deus. Então, a geração dos hebreus que estavam caminhando pelo deserto, eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Eles duvidaram do poder de Deus de vencer as intempéries do deserto, a dificuldade, e conduzir aquele povo até o destino. Quero te dizer que os descrentes morreram no deserto, mas as crianças que lhe acharam que era presa fácil, cresceram no deserto e entraram na terra prometida que o Senhor prometeu para os seus filhos. Então veja que há uma conexão entre fé e incredulidade. Quando eu deposito a minha fé e confiança em Deus, descansando o meu coração, porque não adianta você ficar ansioso. Ele diz lá em 1 Pedro 5:6, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus amados, não fique nervoso, não fique preocupado, não fique inquieto com as coisas, porque há um Deus que é seu Pai, que é meu Pai, que está acima de tudo e de todos, e que está pronto. O maior prazer de Deus é nos abençoar. Então, meu querido, não duvide do Senhor, das suas palavras, porque Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, e pode acontecer, pastor? Claro que pode. Mas Deus continua sempre fiel, porque Ele não pode revogar o seu caráter, as suas qualidades de bondade para conosco. Então não importa qual seja a situação, coloca diante de Deus. Comece a agradecer que você já recebeu, mesmo sem ter recebido. Fé é isso, é a firme convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você e eu precisamos exercer a fé para nos livrar da ansiedade, porque ela traz doença. A ansiedade traz doença, meus amados. Nós vamos ver na continuidade desses estudos os malefícios que a ansiedade causa no ser humano. E Deus não preparou isso para você e para mim. Deus preparou uma vida de paz, de harmonia. Ele diz que vai guardar os nossos corações para a gente não ficar aflito e vai guardar a nossa mente. Ele vai colocar sobre você e sobre mim o capacete da salvação na nossa cabeça, para não permitir que dardos inflamados do maligno venham nos atacar, venham nos atingir, venham nos alcançar. Então, amados, é muito importante você ter uma noção exata desses dois versículos que nós lemos aqui de Filipenses 4, 6 e 7. Porque é incrível, amados, quando Paulo escreveu essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava preso. Então ele não tinha nenhum motivo para estar feliz, para estar alegre. Mas para Paulo, estar preso ou solto não fazia diferença, porque o seu espírito que nele estava era livre. E eu e você temos essa mesma condição. Não importa o que estamos passando. É como diz o meu pastor Odilon, isso vai passar. E quanto mais cedo você se livrar dessa ansiedade, mais cedo a bênção vai chegar. Agora, não se esqueça, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus trabalha no Kairos e nós trabalhamos no Cronos. Esquece o Cronos e fica no Kairos de Deus, que você vai ser muito feliz e muito abençoado. Então aqui está a receita do céu, para que eu e você sejamos pessoas maravilhosas, tranquilas, sossegadas, que não nos apavoramos com nada, porque Deus está no controle da sua e da minha vida. A pergunta é, o que é ansiedade? Ansiedade é uma reação emocional
Por isso, quando ele fala de guardar o coração, ele está guardando as emoções. A ansiedade é uma reação emocional diante do medo do futuro ou de uma situação fora do controle. Queridos, normalmente 99% das nossas ansiedades não se concretizam. Você se inquieta à toa. Você fica nervoso de bobeira, porque não crê na palavra do Senhor que nos garante livramento de ansiedade. Então, observe, a ansiedade é uma reação emocional diante do medo do futuro. Querido, meu futuro está nas mãos de Deus. Deus tem tudo sob controle, então eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Então Deus tem um futuro brilhante para você, amado, e para mim. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, esse versículo de Jeremias 11, 29, não, 29, 11, eu não sei, um dos dois, está lá, é Jeremias 29, 11, isso mesmo. Então, veja só, ele promete que vai nos livrar de toda e qualquer situação. Agora, amado, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Então, às vezes a pessoa faz uma oferta na igreja domingo à noite e segunda de manhã ela vai no banco para ver se o dinheiro se a bênção já foi creditada. Querido, Deus não trabalha dessa forma. Ele vai lhe recompensar, com certeza, mas no tempo e ao modo de Deus. Nós precisamos abrir mão dessas nossas inquietações, desses nossos pressupostos indesejáveis e deixar Deus agir, Deus operar, Deus atuar em teu favor, em meu favor. Então, a ansiedade é uma reação emocional diante do medo do futuro. Você não pode ter medo do futuro. O futuro está nas mãos de Deus. E de situação fora do controle seu, porque no controle de Deus está tudo maravilhosamente bem planejado. Então é como diz, que eu já falei há pouco, 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa extraordinária. Então, meus amados, ficar ansioso é bobeira. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, como é que vai ser? Ore, coloque diante de Deus e Deus vai agir. Se vai ser amanhã ou depois de amanhã, não importa, a solução virá. Porém, ela vem na medida em que você confia. E há uma coisa interessante aqui, que muitos crentes tropeçam, que é assim, em Josué 1,9, a Bíblia fala assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que andares. Mas o nosso problema, amados, é que a gente toma os nossos desejos como se fosse uma ordem de Deus. E Deus não é responsável por aquilo que ele não mandou fazer. Então veja, só entre no caminho que Deus abrir para você. Não ande por caminhos tortuosos, achando que lá na frente você vai consertar, que não vai. Mas esse texto diz, lance sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade. Ele não está dizendo que você não vai ficar ansioso. Vai porque é do ser humano. Você não pode ficar. Você vai ficar, mas não deve. Você tem que lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, de uma maneira muito tremenda. Veja, a ansiedade não é apenas uma perturbação emocional. Ela é o efeito espiritual da queda. Claro que antes de Adão e Eva terem pecado no paraíso, não havia ansiedade. Deus ia diariamente, na viração do dia, bater um papo com Adão e Eva, ter um relacionamento gostoso com ele, como ainda hoje Deus espera isso de você e de mim. Então, Adão tinha tudo na hora certa no jardim do Éden, tudo do bom e do melhor. Às vezes isso não acontece conosco hoje, por causa do pecado,
por causa da queda. Então, a ansiedade é o resultado da queda dos nossos pais no Jardim do Éden, que hoje transfere para nós. Porém, nós precisamos compreender que a ansiedade é uma desordem da alma, decorrente da separação entre Criador e criatura. Então, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de modo que Deus não nos ouça. Então, é muito sério isso. Nós precisamos evitar o pecado a todo custo, buscando ajuda no Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso professor, é o nosso livrador de problemas, é o nosso professor. Então, você não pode, eu não posso viver uma vida cristã dissociada do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave, é o poder de Deus, é a solução para os nossos problemas. Então, veja bem, o homem não pode ficar distante de Deus. Olha o que aconteceu em Gênesis 3:8. Ouvindo o homem a sua mulher, os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meu irmão, como é que eu e você podemos nos esconder de Deus? Isso não existe. Quer você queira, quer não, a nossa vida está nua e patente diante daquele do qual temos que prestar contas. Então, se você pecou, não fuja. Encare o Criador e peça perdão. A falha de Adão e Eva aqui, no episódio do paraíso, é que eles pecaram e não se arrependeram, não pediram perdão para Deus, por isso eles foram expulsos do paraíso. Lembre-se, você e eu não podemos viver em pecado. O pecado pode acontecer na nossa vida? Pode. E é uma acidentalidade, não é uma coisa natural. Porém, você precisa, meu querido, estar em confiança. Nos acheguemos em plena certeza de fé ao trono da graça do Senhor, para que possamos alcançar favor em tempo oportuno. Gente, Deus nos ama tanto e Ele quer nos abençoar, Ele quer nos guardar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos livrar de toda e qualquer situação incômoda que pode acontecer na sua e na minha vida. Então, quando Adão e Eva perceberam que tinham pecado, eles tinham que correr para Deus e pedir perdão. Ao contrário, quando eles viram que Deus estava chegando no jardim, se esconderam atrás de uma árvore. É brincadeira, meus amados. Você e eu não temos como fugir da presença do Senhor. Salmo 139 diz que se você subir nas altas nuvens, Ele está lá. Se você descer ao mais profundo do abismo, Ele está lá. Ou seja, não há como eu e você nos escondermos da presença do Senhor. Aí, pelo contrário, eu quero estar ao lado do Pai. Eu quero estar no colo do Papai para me ver livre de todas essas tribulações que o mundo joga sobre as nossas costas. Então, Adão e Eva, quando pecou, ficou ansioso, ficou com medo e se escondeu. Amado, não adianta esconder. Tudo que Deus quer de você e de mim é a verdade. Pecar na nossa vida não é o problema, mas não se arrepender, não confessar e deixar, aí é problema. Então, meus queridos, vamos obedecer a palavra, porque ela tem tantas bênçãos para você e para mim. A ansiedade, olhe bem isso aqui, é o barulho do vazio deixado pela ausência de Deus em nós. Ora, se você é um cristão, se você é um filho de Deus, você tem Deus em você. Então não cabe você ficar ansioso. Você tem que confiar no Senhor. Veja, a ansiedade não é apenas uma emoção. A ansiedade é a expressão de uma ruptura existencial. Isso significa que alguma coisa está errada na sua vida. Ora, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o problema na nossa vida não é pecar.
Aliás, o salário do pecado é a morte. Então, meu querido, cuidado, peça ajuda do Espírito Santo para você viver em novidade de vida, em obediência a Deus, em submissão a Deus e a sua palavra, aos seus líderes espirituais, aos seus pais. Nós não fomos criados para viver solto nesse mundo. Não. Nós somos criados para viver em submissão àquelas autoridades que estão sobre nós. Você não querer se submeter foi o princípio que Lúcifer caiu do paraíso. Ele vivia lá no jardim de Deus, coberto de pedras preciosas, cheio de louvores. Diz os comentaristas que o corpo de Lúcifer tinham vários pífaros, então quando ele andava, ele exalava música. Olha que coisa extraordinária. E Lúcifer era um cara muito lindo, muito maravilhoso, muito inteligente, mas isso que levou ele, queria ser independente de Deus. Chegou ao ponto dele querer ser superior a Deus. Subirei aos altos céus, construirei meu trono acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu querido, para com isso. Ninguém é semelhante ao Altíssimo, ele é único, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Agora, eu e você temos que ser semelhantes a Jesus, Deus em carne humana. Então, Deus Pai é Espírito, ele é o Todo-Poderoso, ele tudo pode, tudo vê, tudo sabe, tudo transforma. Mas não queira ser igual a Deus. Eu estou muito feliz no lugar que eu me encontro. A mãe de João e Tiago foram fazer um pedido a Jesus. Mestre, posso te pedir alguma coisa? Ele falou, pede. Pois é, eu queria que lá na glória os meus filhos sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus falou, mulher, você não está falando sério. Essa coisa de lugar não compete a mim, é o meu pai que decide. Agora, eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, que eu quero estar no céu. Não importa se na frente, do lado, em qualquer lugar. Eu quero estar no céu. O lugar, quem vai determinar é o papai, não sou eu. Então não adianta eu querer ficar ao lado de Moisés, de Elias, de Jeremias, de Abraão. Não, 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 não. Aonde Deus me colocar, eu vou estar feliz. Porque o maior prêmio, a melhor opção do homem é passar a sua vida eterna com Deus na eternidade. Então não importa o local que você vai sentar, que você vai ficar, mas o importante é você estar lá. Então já se sinta em casa. Essa semana eu fui participar da apresentação do meu neto Salomão, lá em como é o nome do lugar, meu Deus? É uma cidade perto de São Paulo ali. Agora eu esqueci. Daqui a pouco eu me lembro. E cheguei na igreja, fiquei nos últimos bancos, porque a igreja era pequena, todo mundo estava em seus lugares, mas antes de começar o culto, o pastor daquela igreja chegou até mim e me convidou, eu e a minha esposa, para ficarmos na primeira fila da igreja. Então, eu ia assistir o culto tão lindo onde eu estava, mas o pastor, Barueri, o nome da cidade, amados, Barueri. Mas o pastor nos convidou, a mim e a minha esposa, para ficarmos na frente. Isso é honra, mas essa honra, ela é dada por Deus, eu não preciso exigir isso, cobrar isso, não. Então, eu estar no céu, para mim, é o maior prazer, é o maior privilégio. Não importa em que degrau eu vou ficar lá, eu quero estar lá. O papo está muito bom, mas o tempo acabou. Eu quero pedir que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos daquilo que eu não fui capaz de falar. Mas desde já eu quero agradecer a Deus. Bom, desde a queda, o homem passou a carregar a angústia de estar separado do seu Criador. Que bom que hoje nós estamos próximo dele. E ele diz, vinde a mim, estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pai, abençoa cada um dos nossos ouvintes nesse momento. Eu dou a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor
e toda adoração. Seja conosco, Pai, hoje e para sempre. Amém.